Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, meu nome é César Tanaka. Nesse vídeo eu vou mostrar de maneira bem simples como usar o editor avançado do Power Query usando a linguagem M. Vamos direto ao assunto, estou com o Power BI aberto, também poderia estar usando o Excel. Já tem uma tabelinha com dados, uma tabelinha que tem uma coluna de valores, estados aqui, números aqui na segunda coluna. E já vou abrir o Power Query, vou tirar um pouco o zoom. Vou aqui na página inicial, obter dados, consulta em branco. Vamos começar com uma consulta em branco para a gente começar a entender o editor avançado. Então a consulta está criada, não tem nada, está em branco, né? Tenho aqui a tabela e a consulta em branco. Vamos dar um zoom aqui, ó. Estou na consulta que está em branco. E a gente vai acionar o editor avançado pelo menu Exibição e aqui na direita o botão Editor Avançado. Então, mesmo aqui na consulta em branco, pessoal, a gente já tem alguns comandos, né? Se você quiser aumentar o tamanho da fonte, você pode usar o atalho Ctrl Shift mais ou Ctrl Shift menos para diminuir, ok? Você pode aumentar ou diminuir o tamanho da fonte aqui. Vou deixar aqui um tamanho maior para a gente enxergar melhor. Aqui em opções de exibição, eu já vou ativar aqui quebra automática de linha, no meu caso já está ativado. E aqui eu tenho o primeiro bloco chamado Let. Já tem aqui uma etapa chamada fonte, que está vazia. E esse bloco chamado in, aqui que a gente coloca a resposta daquilo que a gente quer exibir lá no Power Query. Primeira coisa que nós vamos fazer é colocar um texto entre aspas aqui da fonte. Vou colocar aqui, ó, Olá Mundo. Vou clicar em concluído. E o resultado aqui, ó, vamos dar um zoom, ó, é justamente Olá Mundo. Vamos voltar aqui no editor avançado. Então, o que você colocar aqui aparece como resposta, desde que na saída você coloque aqui a fonte também, que é o nome dessa etapa anterior aqui. Legal? A gente pode fazer contas aqui também. Vou fazer aqui uma continha bem simples, né? Você pode usar as funções do Power Query também. Vou usar a função que extrai alguns caracteres da esquerda. Vou extrair os 3 primeiros caracteres. Lá no Excel é a função esquerda. Aqui no Power Query é a função text. Start. Text start, abre parênteses e o resto é parecido com a função esquerda. Aqui você coloca o texto e aí vou colocar vírgula para separar. E o número de caracteres vou colocar 3, fechar parênteses, concluído. O resultado está aqui, ó. Olá, a gente extraiu as 3 primeiras letras do texto. Vou voltar aqui no editor. Agora eu vou apagar essa etapa. Eu vou mostrar como é que se faz as operações aritméticas. Por exemplo, 2 mais 3 é só colocar as operações aqui, concluído. O resultado está aqui, ó, 5. Ele faz as operações aritméticas de maneira bem fácil. Voltando aqui ao editor. Vamos colocar mais contas aqui, ó, 2 mais 3 vezes 7 menos 5. Posso misturar várias operações aritméticas, assim como a gente faz lá no Excel, concluído, que está a resposta, deu 18 essa conta. Ele obedece à precedência, né? Então faz 3 vezes 7 que dá 21, mais 2, 23, menos 5, 18. Editor avançado, vamos acionar o zoom novamente. A gente pode fazer mais de uma linha de operação. Por exemplo, eu vou chamar aqui, em vez de fonte, pessoal, vou chamar de etapa 1. Se você não mudar aqui embaixo, olha só o resultado. Eu mudei o nome da etapa, eu não mudei aqui embaixo. Quando eu clicar em concluído, o resultado dá erro aqui, ó. O Power Query não reconhece, vou dar um zoom aqui, ó, a etapa fonte. Então, a gente vai ter que mudar também o resultado aqui embaixo para etapa 1, ok? Etapa 1. Aí quando a gente conclui, o resultado agora dá certo sem nenhum problema. Eu posso colocar mais de uma etapa, né? Então se eu pressionar Enter aqui, eu posso criar, por exemplo, o nome etapa 2, pode ser qualquer outro nome. Posso fazer outra operação, por exemplo, fazer aqui 89 mais 45. E quando você coloca mais de uma linha, observe que está grifado aqui em vermelho, tem algum erro, né? Então, qual é o erro? Quando você coloca mais de uma linha,
Na linha anterior, você tem que colocar vírgula no final. A última linha desse bloco let não precisa de vírgula, mas as anteriores, da primeira até a penúltima, você precisa colocar uma vírgula no final do comando. E aqui, para a gente ver o resultado da etapa 2, eu mudo aqui de etapa 1 para etapa 2 e vou clicar em concluído. Está aqui o resultado, 134 é 89 mais 45. Posso reutilizar o valor da etapa anterior, né? Então, em vez de fazer 89 mais 45, eu posso somar aqui o valor da etapa 1. Então, se eu somar 89 com aqueles 18, isso aqui tem que dar 107. E vamos conferir o resultado. Vou clicar em concluído. Está aqui o resultado, 107. Então, as etapas podem servir até como variáveis, né? Aqui você coloca um resultado intermediário e que pode ser usado numa etapa posterior, ok? Esses nomes etapa 1 e etapa 2, onde é que eles aparecem? Vou clicar em concluído. Eles aparecem justamente aqui na direita, nas etapas aplicadas. Então, o nome que você coloca lá nas etapas aparece aqui. Vamos colocar mais uma etapa, então. Eu vou colocar uma vírgula aqui no final da segunda linha. Digitar aqui etapa 3 igual a etapa 2, mais, vou colocar um número decimal, aqui é sempre em inglês, 0.3, não é 0,3. E aqui no final eu tenho que mudar para etapa 3 para exibir o resultado dessa última conta. Concluído. Aqui deu um erro, esqueci de colocar o número da etapa, vamos voltar lá no editor. Faltou colocar aqui etapa 2, faltou o número 2, né? Então etapa 2 mais 0,3, concluído. Agora sim, o resultado está aparecendo corretamente. E agora eu vou fazer uma última etapa concatenando um texto com um número. O Power Query é bem rígido com tipos de dados. Texto não pode misturar com número não pode misturar com texto, nem com data. Então, como é que a gente vai concatenar um texto com um número? Vamos lá no editor. Eu quero colocar no resultado a palavra resposta concatenada com essa operação aqui, com o resultado dessa operação. Então, como é que a gente vai fazer? Vou colocar vírgula aqui nesse penúltimo comando, vou criar uma outra linha, etapa 4, e aí eu vou concatenar, e para concatenar eu tenho que usar a função textCombine. Então, aqui para concatenar, no Power Query a função é textCombine. Abre parênteses. E aqui eu tenho que colocar a lista do que eu quero concatenar. Se você olhar aqui na dica, é a lista do que eu quero concatenar. E as listas no Power Query, elas aparecem entre chaves. Power Query é uma linguagem mais difícil porque ela é cheia de simbologia, chaves, colchetes, parênteses. E aqui eu vou colocar então o texto resposta igual, fecha aspas, e aí vírgula, o valor da etapa 3. E para colocar a etapa 3, eu não posso colocar direto a etapa 3 que vai dar erro. Vou fazer assim para mostrar para vocês, mas vai dar erro. Etapa 3, e aqui no final, na exibição, eu vou colocar a etapa 4. A princípio, em termos de gramática, de ortografia, está escrito corretamente, mas vai dar erro, porque isso aqui é número, e número não concatena com texto. Vou clicar em concluído, e deu justamente erro. Se vocês observarem a mensagem, olha, não conseguimos converter o valor 107,3 em tipo texto. Você é que tem que fazer essa conversão. Então vamos voltar no editor. E aqui você tem que converter em texto. Se eu estou concatenando, eu concateno texto. Esse número precisa virar texto. Para virar texto, eu uso a função number.toText. É número para texto, né? Abre parênteses, ele apagou aqui a etapa, né? Etapa 3. E agora sim. Então a gente está convertendo esse número aqui, etapa 3, para texto e vai concatenar com resposta. Vou clicar em concluído. Agora sim, o resultado está correto. Resposta igual a 107,3. Se você quiser, opcionalmente, você pode colocar comentários no seu Power Query.
Comentários são linhas que o Power Query vai ignorar, mas que você pode usar para documentar aquilo que você está fazendo. Então eu vou colocar aqui um comentário. O comentário começa com barra, barra. Fica na cor verde. Aqui, por exemplo, vou colocar aqui operações aritméticas. Nesse de baixo aqui eu vou colocar outro comentário. O comentário não precisa terminar com vírgula. O Power Query ignora tudo que está à direita da barra, barra. Aqui eu vou colocar concatenar. E aqui embaixo eu vou colocar, por exemplo, resposta ou resultado. Pronto. Então os comentários servem para você documentar aquilo que você está fazendo, para que eventualmente uma manutenção fique mais facilitada. Vou clicar em concluído, você vai verificar que o resultado não mudou. O comentário é ignorado pelo Power Query. Agora um recado importante para o canal. Se é a sua primeira vez por aqui, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. E já clica no botão de curtir, porque é bastante importante para nós. Agora eu vou trabalhar o Power Query em uma tabela existente. Eu tenho aqui essa tabela com esses dados, foram importados e já vieram com 3 etapas aqui na direita. Etapa fonte, navegação e tipo alterado. E se você observar aqui no editor avançado, você pode observar que já tem comandos que são justamente aquelas etapas. A última etapa, pessoal, está com o nome aqui tipo alterado e ela parece um pouco diferente do que nós fizemos anteriormente. Deixa eu mudar o zoom aqui, colocar o zoom natural do Power Query, que fica mais fácil de enxergar. Então, a última etapa, tipo alterado, ela aparece entre aspas e com o jogo da velha no começo da linha. E no bloco final, no bloco do resultado, esse nome é repetido. Toda vez que a etapa tiver um espaço em branco, pessoal, ela precisa vir entre aspas e precedida do jogo da velha. Então, se você colocar uma etapa com espaço em branco, ela precisa vir entre aspas e com o jogo da velha. E se eu tirar, eu vou lá pelo assistente mesmo. Vou clicar em concluído. Aqui na direita, se eu renomear aqui só para alterado, só para tipo, uma palavra sem espaço, vamos renomear. Renomear, vou colocar só tipo mesmo. Pressionar Enter. Vou voltar no editor avançado. Pode observar que agora o próprio Power Query tirou as aspas e tirou o jogo da velha aqui embaixo também. Então, se você não quiser, na hora que estiver digitando, muita complicação na hora de colocar as etapas, remova os espaços em branco. Se quiser colocar, não tem nenhum problema, é só não esquecer as aspas e o jogo da velha. E aqui nessa tabela nós vamos fazer algumas operações. Nós vamos criar uma coluna nova. E para criar uma coluna nova, você tem que colocar um comando table.addColumn. Tabela, table, addColumn, adicionar coluna. Tenho que dar um nome para essa etapa. Então vamos colocar aqui o nome de nova, igual, e agora o comando para criar uma coluna. Então vai ser table, tem vários tipos de comando table, né? É esse primeiro, adicionar coluna. Abre parênteses, então ele já colocou o abre e o fecha. E tem uma série de parâmetros. O primeiro parâmetro do table addColumn é o nome da etapa anterior. Se a etapa anterior é tipo, aqui você coloca esse nome também. Aí vem o vírgula. A segunda parte é o nome dessa nova coluna. Então vou colocar aqui entre aspas, vou chamar aqui de conta, porque eu vou fazer uma conta com a outra coluna existente. E aqui vou colocar vírgula, e agora sim vou fazer a conta. Como é que é essa conta? Essa conta é simplesmente o comando it. It significa cada, é para fazer para cada linha da tabela. E eu vou fazer uma conta com o nome da coluna anterior, que é valor, estou vendo por aqui. Então o nome da coluna tem que vir entre colchetes, valor, e vou multiplicar, por exemplo, por 2, então vezes 2. E vou mudar aqui o resultado para nova. Vou clicar em concluído. Pode observar, vamos dar um zoom aqui, ó. Já tinha uma coluna valor, 33, 15, 12,
E aqui na direita a tabela está com a coluna nova chamada conta, que é o nome que eu sugeri, e com o valor multiplicado por 2. 33, o dobro é 66. 15, o dobro é 30. 12, o dobro é 24. E na direita, vamos olhar aqui o que aconteceu. Apareceu uma etapa chamada nova. Então tem uma etapa chamada nova e uma coluna chamada conta. Vou voltar aqui no editor. Tem uma etapa chamada nova e uma coluna chamada conta. Sempre que você quiser adicionar uma coluna, você vai usar o comando table.addColumn. E se você quiser transformar uma coluna, eu quero, por exemplo, transformar esses textos aqui em letras maiúsculas. Eu não vou criar uma coluna nova, quero mudar nessa coluna mesmo. Então, você vai usar outro comando para transformar. Eu vou voltar aqui no editor avançado. Vou digitar uma vírgula no final dessa última linha. Eu vou colocar mais uma etapa. Vamos colocar aqui, por exemplo, se você quiser colocar espaço em branco, então você coloca aqui o jogo da velha. Abre aspas. Vou colocar aqui, ó, texto em maiúscula. E aqui na direita você coloca igual. E o comando agora é table transform columns. Table.transform columns. Abre parênteses. Se você tiver dúvida em relação ao uso da função, você pode olhar a dica ou até acionar o help do Power Query lá pelo navegador mesmo, pelo seu buscador, pode ser o Google, o Bing, coloca Power Query e o nome da função ou do comando. Vou abrir chaves aqui, eu vou colocar aqui o nome da coluna, que é estado, deixa eu conferir, vou clicar fora aqui, é estado no singular. Então vou colocar aqui, abre aspas, estado, que é o nome da coluna que eu quero transformar, vírgula, a operação que eu vou fazer, observe aqui na dica as operações, né? Então, a operação aqui é deixar em maiúsculo, então é text.upper, vírgula, e eu vou falar que isso aqui é do tipo texto, type. Agora o que eu observei é que aqui no começo do Transform Columns, eu preciso colocar o nome da etapa anterior. Vou colocar aqui, ó, nova, que é a etapa anterior. É esse nome aqui, ó, nova. Coloquei aqui. E aqui no final eu vou colocar justamente o nome da última etapa. Vou copiar e colar que é mais fácil. Vamos clicar em concluído. Observe o resultado. Todas as letras estão em maiúsculo. Então, para você mudar uma coluna, alterar uma coluna, você vai usar o comando table.transform columns. Aí vai depender do que você quer fazer, se é o tipo, se é alguma operação. Eu vou criar mais uma coluna de valores que vai somar essas duas anteriores só para a gente treinar. O objetivo aqui desse vídeo não é que você saia um mestre em Power Query, na linguagem M, no editor avançado, mas que você tenha capacidade e segurança de fazer alguma alteração. O Power Query é legal usar bastante pelo assistente, mas de vez em quando é legal você saber fazer alguma alteração diretamente nas fórmulas. Então vamos somar essas duas colunas. Vou tirar o zoom, voltar aqui no editor. Vamos colocar uma vírgula nessa última etapa. Enter. Acho que nem coube aqui, deixa eu verificar se coube sim. E vamos dar um nome para a última etapa, que vou chamar de etapa soma. E vou colocar aqui o comando de adicionar coluna, que é table add column, abre parênteses. A primeira parte é o nome da etapa anterior. Eu vou pegar aqui, copiar e colar. Ctrl C, Ctrl V, vírgula. Agora o nome dessa nova coluna, vou chamar essa coluna de soma, então entre aspas a coluna vai se chamar soma, vírgula, e aqui a operação propriamente dita. Vou colocar a palavra it, que significa cada, né, para cada linha. Eu vou somar as colunas anteriores, vamos verificar os nomes que eu não me recordo agora, é valor e conta. Então, vou colocar entre colchetes valor, mais, abre colchetes, conta. Vou fechar parênteses do comando table add column. Por último, pega esse nome etapa soma, copia e cola aqui na etapa do resultado. Clica como concluído. E aqui está o valor
da última coluna. Somando 33 com 66, o resultado é 99. Gostou desse vídeo? Então clique no botão de curtir, compartilha com um amigo e deixe o seu comentário. Se você quiser saber mais informações sobre os nossos cursos, entre em contato pelo link que está na descrição desse vídeo. Não se esqueça de acionar o sininho das notificações para saber quando houver novidades nesse canal. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.